Porto, Mônaco, Lille, inclusive, meu paizinho era Porto. Eu torço pelo Porto, nunca tinha escutado o nome dele. Aí eu vim descobrir que o cara era olheiro. Aí é foda. Ou seja, bucha importado. É brincadeira, a gente tinha o bucha nacional, agora bucha importado. É, Portuga, tu tá pensando que isso aqui é Bordeaux? É Boa Vista? Aqui você nem pisou no Brasil e tu já tá sendo cobrado, criticado, não presta, não serve. É, família, a gente vai debater aqui essa visão aí do Zé Comé. É muito interessante, porque pode ser, né, a opinião de vários vascaínos. Mas é interessante a gente colocar na mesa que não é a primeira vez que o Vasco tenta a contratação desse profissional. Agora conseguiu, né? E eu quero até aqui trazer uma declaração do Alexandre Matos sobre a 777, que aí, família, porque assim, né, o Zé Colmeia, ele batizou essa contratação aí do Admar Lopes como bucha internacional. Vale muito a pena acompanhar aqui a visão do Zé Colmeia e também essa resenha aqui sobre o Alexandre Matos. E a gente vai entrar nesse contexto de Pedrinho, 777, até o Levinciano eu vou citar aqui nessa resenha. Vamos falar também sobre o confronto contra o São Paulo, em relação ao Fernando Diniz, que me parece nunca conseguiu ganhar do São Paulo fora de casa, vai ganhar no dia dos namorados. Fé. E falar também um pouco aqui sobre janela, até trazendo aqui um corte rápido do Neto, do craque Neto, falando da contratação do Flucê, Soteldo, quase, acho que 28 a 30 milhões, mas tem um papo aí também que, poxa, se não vender até determinado tempo, vai ter que pagar mais 2 milhões de dólares, né, pro Tigres, Santos, sei lá, família. Olha a contratação do Flucê, eu achei interessante também pra gente falar de alguns nomes que estão pipocando aqui nesse momento, entre eles, Vitor Sá. Assim, eu queria, nesse momento, perguntar para o Pedrinho, Felipe, não sei se vão esperar o Admar Lopes, mas é um nome para o Vasco atacar, família. É um nome para o Vasco atacar. Eu vou te provar aqui o porquê, vou mostrar aqui o porquê. É um nome, é bom jogador. E assim, tem a característica que falta esse Vasco hoje. Sei, claro, se o Diniz gosta desse nome. Mas chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e comentar um pouco, né, sobre o confronto que o Vasco tem contra o São Paulo, né, um time bem desfalcado, a gente já pontuou isso aqui, mas eu tava vendo essa matéria aqui na Super Vasco, ó, tá aí. Diniz ainda não venceu o São Paulo, seu ex-clube, retrospecto. E assim, família, já venceu, né? Já venceu sim. Eu tava até conferindo isso aqui. Pô, olha, que é isso, cara? Será que não ganhou ali na época? Ele passou pelo Santos, Fluminense também, Flucê, e ganhou. Eu acho que não ganhou jogando fora de casa. Aí tá aqui, né? A matéria mostrou aí, perdeu pro São Paulo pelo Audax. Nas duas oportunidades levou uma goleada, com o Atlético Paranaense 2-2, mas conseguiu ganhar sim em casa. Ganhou pelo Santos, 2-0, acabou empatando em 2022 lá com o Fluminense, 2-2, ganhou em casa. E perdeu fora de casa com o próprio Fluminense por 1-0. Ou seja, me parece aqui que fora de casa o Fernando Diniz contra o São Paulo tem o seguinte retrospecto: são 3 derrotas e 2 empates. É isso, então, você sabe, né? É difícil, né, acreditar pelo nível de atuação que o Vasco vem tendo jogando fora de casa. Mas o Vasco precisa melhorar, família, nesse sentido, né? Em 2024, o Vasco também teve essa dificuldade, na verdade vem tendo, né, essa dificuldade. Provavelmente o Vasco é um dos piores visitantes do Brasil, né? A realidade é essa. Então a gente precisa ter um pouco mais de personalidade, saber sofrer, né? No ano passado o Vasco teve várias vitórias nas mãos e acabou cedendo, né? Foi lá contra o Criciúma. Teve outros jogos também fora de casa que o Vasco acabou deixando o adversário empatar. Então a nossa realidade ela é preocupante nesse sentido, visando o Campeonato Brasileiro, é claro, porque você, por exemplo, você tem que buscar um resultado fora de casa para compensar essa derrota aí pro RB Bragantino e até mesmo os jogos, né, que você acabou sendo o mandante, mas jogou fora de São Januário, né, Flamengo, Palmeiras, perdemos pro Palmeiras, empatamos com o Flamengo, então você tem que pontuar fora de casa. E não dá para negar que nesse jogo, pelo descanso, pelo tempo de treinamento e pelos desfalques do São Paulo, é uma grande oportunidade
é uma grande oportunidade de o Vasco tentar sair vitorioso dessa partida, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre o mercado da bola, antes eu gostaria de trazer aqui o Neto, mas olha, criticando demais a contratação do Soteldo lá pelo Fluminense. Olha só. Outra coisa aqui, o Soteldo. Isso é uma mentira do futebol. Isso é uma mentira do futebol. Esse cara jogou no Santos o quê? O que ele fez no Santos, Soteldo, cara? Isso é um jogadorzinho, um dos piores jogadores. Isso é um jogador horrível, que levou o Santos à segunda divisão, foi pro Grêmio, não jogou nada. E aí me parece que o Fluminense quer pagar 28 milhões por 50%. Cara, vocês estão de brincadeira. O Soteldo, ele não tem 5 gols do Santos. O Soteldo não fez 2, 3 gols do Grêmio. Estão brincando de querer contratar um Soteldo para disputar o Mundial. Só uma vergonha, cara. Isso é uma coisa impressionante. O Soteldo é uma vergonha jogando bola. Tá aí, família. Esse comentário do Neto me fez pensar em algumas resenhas, né? Assim, como alguns times, eles ficam reféns de treinador, né? Porque é muito claro, na minha visão, que essa contratação do Fluminense é por causa do Renato Gaúcho, né? Que trabalhou com o Soteldo lá no Grêmio. Assim, não dá pra negar que o Soteldo é bom jogador. Thiago, você gostaria dele no Vasco? Não, não gostaria. Até pelo alto investimento. É muito dinheiro pra você dar num jogador que também é meio Lloyd Augusto, mas é bom de bola. Contra o Vasco, então, até falei isso lá no grupo de membros, né? Nossa senhora, o Soteldo contra o Vasco, lembra? Contra o Santos, na Vila, em 2023. Mas deu show, subiu na bola depois. Mas acabou com o Vasco naquele jogo e contra o Grêmio também naquele campo, né, natação, meio que, sei lá, polo aquático, o Soteldo também brincou de jogar bola contra o Vasco. Então contra o Vasco ele vira o Messi, mas assim, família, é muito dinheiro, né, é quase 28, 30 milhões, mas eu tava vendo uma situação dessa aí, que o Fluminense tem até um determinado tempo, não sei se é um ano e meio, para vender o Soteldo. Se não vender, vai ter que colocar mais 2 milhões de dólares, né, em relação a essa contratação. Então, assim, eu acho muito dinheiro. Então, realmente, né, o Vasco tem que tomar cuidado com esse sentido também de uma indicação, um nome, porque você pode ficar refém de um jogador que, assim, eu não gosto. Acho ele habilidoso. E assim, até aquela resenha que eu coloquei aqui no canal do Luiz Henrique, né? Se você observar, o Soteldo ele não faz parte de times que conseguem alcançar algo, conquistar, porque é um cara muito individualista, né? Não trabalha pela equipe. E aquela resenha do Luiz Henrique é muito nesse sentido, né? Falando do Mbappé. Não dá. Hoje no futebol praticado, né? Todos os jogadores precisam participar sem bola. E o Soteldo tem essa dificuldade, né? A família vascaína. Então eu espero que dê muito errado essa contratação. Mas aproveitei esse gancho para a gente falar um pouco sobre a janela do Vasco agora, né, com o diretor executivo, até destacando aqui uma informação em relação ao Palmeiras, porque parece que sondou um jogador que foi cogitado no Vasco, né, essa semana. Tá aí, ó, Palmeiras descarta Alan Lescano, especulado no Vasco ao saber dos valores, né? Então é muito nesse sentido, você olha, poxa, o Palmeiras descartou, né, como por exemplo o Fluminense descartou o Elinho, então você entende que são jogadores que dificilmente, né, o Vasco vai conseguir contratar. É aquilo que eu falei, a não ser que o Pedrinho, né, tá escondendo o jogo, tem algum papel colorido aí para fazer, né, um grande investimento, mas dessa vez o Vasco não pode errar, né? Não dá para você pegar 9 milhões como foi no Jean Davi ou como foi no Lloyd e você errar novamente, até porque, né, em relação a contratações, essa gestão só acertou no Nuno, nesse momento. E assim, eu acho que daqui a pouco a gente vai poder também falar que acertou no Lucas Freitas, porque eu acho bom jogador, eu acho que ele vai evoluir ainda mais, e o Vasco pode botar um papel colorido na mesa futuramente com esse atleta, já que contratou, né, 0,800, família Vasca. Então, Alan Lescano, acho que, né, fica por lá mesmo na Argentina. E eu tava vendo também essa matéria aqui, essa informação do canal Detetives Vascaínos, e aí, né, não é uma sondagem, ele só foi buscar com o empresário do atleta, porque já foi um nome que já foi cogitado no Vasco, né, na época da 777. Então tá aí, ó. Antigo alvo do Vasco, Guaca vive uma indefinição sobre o seu futuro, né? Família, é bem provável que o Al-Shabaab, né, o atual time dele, não renove, né, o seu contrato que está perto do fim. Recentemente a gente viu, né, que o Al-Shabaab está com uma dificuldade financeira e aí também não ia optar pela compra do Leandrinho. Também não sei, né, se é um entendimento do clube árabe que não vale a pena o investimento agora no Leandrinho. Mas pelo vídeo aqui do Detetives Vascaínos, né, um jogador que deve ficar livre no mercado. O Vasco
na época da 777, teve interesse e o Vasco precisa de um meia, né? O Vasco com certeza vai tentar a contratação de um meia armador, já que o Payet voltou para a França Merci. Então assim, família, até fui ver aqui, né, algumas informações do atleta, momento, e assim, pelo entendimento que eu vi de números e tudo mais, é um jogador técnico que tem uma boa condição de passe, ele participa de gols, né, e assistências e faz gols, tem essa característica, mas é um atleta que você tem que analisar e aí fica difícil, né, a condição física, porque já tem 33 anos, né, e está jogando num futebol atualmente que não tem a exigência daqui do Brasil, né, em relação à quantidade de jogos, viagens e tudo mais, né. Mas é um jogador que sempre demonstrou interesse em jogar no Brasil, inclusive no vídeo, né, como eu disse, o Marcos entra em contato com o empresário e ele fala que, né, tem interesse sim de atuar no Brasil. Christian Guaca, me corrijam aí se eu estiver errado também, que tem a oportunidade de jogar aqui no futebol brasileiro. Então vamos aguardar. Mas aqui, família, esse é o nome que eu gostaria muito de ver no Vasco nesse momento. Eu sei que não é nenhum craque, mas o Vitor Sá, ele confirmou, até passei o vídeo aqui recentemente, né, que o Vasco tentou a contratação dele no início da temporada. E aí eu tava vendo essa postagem aqui de uma página que cobre o Botafogo, família, tá aqui, né, perguntando se cairia bem no Botafogo. E olha os comentários aqui, eu achei muito interessante, a galera respondendo, ó, muito, eu quero, joga demais, melhor que o Matheus Martins, também acho, né, esse que joga lá no Botafogo. O bicho é bom demais, ponta ofensivo, agudo, que não tem medo de ir pra cima, tudo que a gente precisa. Ótimo jogador para compor elenco no Brasileirão. Troca no Juan Cruz, né? Que eu falei, pelo amor de Deus, né? O Botafogo também é outro que deu, sei lá, 40, 45 milhões num jogador, nossa, limitadíssimo, para não dizer fraco. Mas, família, é um nome aqui muito interessante para o Vasco tentar a contratação. Até falei só, de repente, Fluminense vai ter interesse, o próprio Botafogo, porque é bom jogador. É um jogador que realmente o Vasco precisa, né? Que é bom no 1 contra 1, é rápido, de dar tapa na frente, de puxar contra-ataque. Não sei como está a condição física dele, né, atualmente, mas tem capacidade para ajudar na marcação, na recomposição. E assim, quer jogar no futebol brasileiro, principalmente aqui no Rio. Então, eu sei que ele tem contrato, me parece, até meio ou final de 2026, mas de repente é isso, é o desenrolo, né? O desenrolo aí, vamos esperar o Admar chegar aí, porque de repente o jogador está disposto a abrir mão de alguma coisa para voltar para o Brasil, ficar perto do filho dele, como eu disse, quer jogar no Rio de Janeiro. Tá aqui um nome, olha, que eu gosto bastante, e como eu estou mostrando aqui para vocês, né? É um jogador que teve um momento de cobrança lá no Botafogo, que teve até aquela invasão, né? A galera botando o dedo na cara dele lá, e até acho que por esse motivo, né, acabou não ficando. Eu sei que ele teve ali uma sequência e tudo mais, mas é um jogador que depois entregou alguma coisa, e você tá vendo aqui, né, pelos comentários. Eu sei que é uma amostra pequena, mas entendo que é um jogador que pode ajudar o Vasco. Eu espero que o Vasco ataque esse nome aí, e que, poxa, no retorno, né, que o Vasco vai ter uma mini férias aí de uns 10 dias, esse jogador possa estar no elenco e ajudar o Fernando Diniz. Eu gosto muito desse nome, queria a opinião de vocês. E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente falar um pouco sobre esse profissional, né, o Admar Lopes, que está chegando para ajudar aí no departamento de futebol e vai comandar, vai ser o novo executivo, né? E aí eu tava vendo, até a galera lá do grupo de membros também estava destacando isso, que o Zé Colmeia já tá criticando, né, e até brinca ali, faz uma ironia em relação, eu vou passar o vídeo aqui, mas logo depois eu gostaria de reagir aqui com vocês ao Alexandre Matos, para a gente pontuar aqui algumas opiniões sobre tudo isso que o Zé Colmeia levantou. Como eu disse, né, quando você vê que o profissional estava na 4ª divisão lá com o Bordeaux, eu não sabia disso, foi uma opinião, uma informação dele aí, que ainda foi o 4º lugar na 4ª divisão da França, você está contratando esse profissional, e aí ele até fala, né, é o Bucha Internacional, se referindo, né, àquela fala do Edmundo em relação ao Marcelo Santana, que disse que o Pedrinho, junto ali com o Felipe, falou, a gente precisa de um Bucha. Mas aí eu acho muito interessante a gente passar essa resenha do Alexandre Matos no Charla Podcast. Vai acrescentar muito aqui no nosso debate. Olha só. Fala, galera. Beleza? Então, eu vi aqui a postagem do Vasco sobre o nosso diretor executivo. Fiquei feliz. Eles botaram um currículo lá, que o cara foi do Porto, do Mônaco, do Lille. E aí eu falei, e o Vasco foi buscar um profissional de nome. Fui lá e, como bom vascaíno que sou, bati palmas. Podem ver lá, tá lá na postagem. Não vou nem retirar, não. Bati palmas e escrevi, bora Vasco. Ou seja, fiquei feliz. E até escrever, pô, agora só falta tirar o Felipe. Mas não escrevi, entendeu? Momento que a gente tá querendo coisas positivas, pô, um cara que veio do Porto, do Mônaco e do Lille, pô, aí eu fiquei feliz. Eu sou Vasco, pô. Meu irmão, aí eu vou ver agora
O cara não foi diretor executivo no Porto, nem no Mônaco, nem no Lille. Os caras esqueceram de dizer que o cara foi olheiro. Olheiro no Porto, no Mônaco e no Lille. Olheiro. E aí, Bordeaux da França, Série D, ele ficou em 4º lugar na Série D do Bordeaux da França. Mas tá bom, é só pra vocês verem que o meu coração é puro. Quando eu li, o Vasco escreveu lá, que o cara profissional, que foi contratado, Ademar, Porto, Mônaco, Lille, inclusive, meu paizinho era Porto. Eu torço pelo Porto, nunca tinha escutado o nome dele. Aí eu vim descobrir que o cara era olheiro. Aí é foda. Ou seja, bucha importado. É brincadeira, a gente tinha o bucha nacional, agora bucha importado. Vocês estão brincando com o Vasco, hein? Vocês estão brincando com o Vasco. Agora, família, só pra gente entender essa situação, e aqui não é uma questão de defesa, não é uma questão de passar pano, de mamar ninguém. É só pra gente debater o atual momento do Vasco, né, tudo que está acontecendo e que aconteceu. Porque, olha, o Vasco contratou um excelente profissional. E aí não tem debate, né? Ele foi contratado pela 777, mas entendo que, sei lá, de 100 vascaínos, um não gostou. Um não gostou. Pela carreira do Alexandre Matos, pelas conquistas, pelo trabalho que ele fez no Palmeiras em relação à base. Ele iniciou esse processo que a gente vê hoje do Palmeiras conseguir vender Hendrick, Estevão, o zagueiro aí que eu esqueci o nome, Vitor alguma coisa pro City, vendeu o jogador pro West Ham, vendendo muito bem e sem sombra de dúvidas, possibilita o Palmeiras a ser esse clube, né, forte que é hoje, de conquistas e de investimento alto. Por exemplo, conseguiu repatriar Vitor Roque. Então, esse profissional aqui foi muito importante em tudo isso. Por onde passou? Se não entregou títulos, entregou, por exemplo, o Vitor Roque lá no Atlético Paranaense, né? Onde ele conseguiu dar uma pernada ali, dar o chapéu no Cruzeiro, né, em relação à renovação e tudo mais, colocou no Atlético Paranaense e vendeu da forma que vendeu para o Barcelona. Então, assim, poxa, de 200, de 300, de 500 vascaínos, eu acho que um não gostou desse nome. Muito capacitado. Mas aí, né, você ouviu Bucha. Bucha Marcelo Santana, Bucha Internacional. Pega esse corte aqui pra gente continuar o nosso debate, depois. Ó. No Vasco, eu fiquei lá tremendo, eu não consegui trabalhar. Não da maneira que eu fui comunicado que seria, porque senão eu não teria nem ido. A verdade é essa. Nunca falei disso e não tô tirando o meu da reta, não é isso não. Mas muito das coisas que foram feitas lá, não tinha uma aprovação minha. Era um debate falar, olha, esse caminho eu não teria. Mas eu não era o chefe, então o chefe falava, mas é isso que a gente quer, tudo bem, isso, né? Isso acontece, sempre aconteceu. Quantas vezes eu já virei no presidente do Palmeiras, lá atrás, e falo, olha, eu acho que esse caminho não tá certo, mas estamos juntos. Certo? Tô junto. Vambora, o que é isso aqui? Vamos fazer então. Entendeu? Acho que isso não tá certo. E quando eu fui contratado, o que me disseram era isso, olha, nós precisamos muito da sua experiência, porque a gente está chegando no mercado sul-americano, a gente entende que tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo, né? Porque a maioria não, a totalidade deles ficavam na Europa, né? E são grandes profissionais. Da 777. Da 777. São grandes profissionais. Na Europa. No Brasil tem uma particularidade do futebol brasileiro. Eles não entenderam essa parada. Aqui, né? Então, assim, muito das coisas que aconteceram, para não falar a totalidade, e não tirando o meu... Na época, mim é muito fácil chegar aqui e falar assim, não tem nada, não, eu tava lá, né? Eu tava lá, eu confrontava. Tanto é que minha relação lá durou pouca. E eu sou um cara de longos projetos. Fiquei 5 anos no Palmeiras, 7 anos no América, 3 no Cruzeiro. Então, assim, porque não dava essa empatia daquilo que se imagina, daquilo que foi dito na contratação, pro dia a dia. Então, assim, eu não consegui nem montar uma equipe de trabalho. Né? Não, você pode contratar lá sua equipe de trabalho. Não, na hora lá não foi bem assim. Não, né? Na hora lá de ideias, de debate, esse jogador, aquele jogador, sabe, esse profissional, categoria de base, enfim, uma série de coisas que não foram da maneira que eu entendia. E não resumindo, puxa, né? Eu fui contratado para isso, era a minha responsabilidade. Daqui, então eu não consegui ter essa empatia, engajamento com o torcedor, porque eu não consegui ser eu. Fazer o que você fez em outros clubes, não consegui ter a liberdade, de novo, não é autonomia total de fazer tudo na minha cabeça, não é isso. Mas tem coisas ali... Mas uma liberdade. E não vou ficar falando aqui porque é coisa interna, mas coisas que eu claramente sabia que não ia de acordo com aquilo que a torcida... Eu acho que a comunicação ali foi mal feita em todos os sentidos. E quando não tem uma comunicação clara, e eu tentei, lembra de uma entrevista que eu dei? Eu ia testar essa entrevista. E ali, amigo, eu rompeu tudo. Ali foi um denominador. Ali foi, não pode ser assim, tem que estar conosco. Não é estar conosco, é explicar transparente o que é que está sendo feito. Porque senão a torcida imagina uma coisa, a gente imagina outra. E aí tem um abismo aqui de ideias. É que na entrevista do Marcos ficou bem claro uma situação acho que resume um pouco a relação. Eu vou citar o que você disse mais ou menos na entrevista. Um dos pontos que você pegou na entrevista, que acho que foi essa, que aí acho que isso mostra muito. Você citou a contusão dos jogadores, que foi uma contusão que pegou todo mundo de surpresa. Foi o Jair e o Paulinho. Dois jogadores que ainda não voltaram. Importantes pro processo. E você falou, aí você falou na coletiva, pra ter uma noção.
A gente teve 2 baixas importantes. O torcedor quer saber o quê? Vai repor? Aí você falou, eu apresentei uma série de nomes e eu tive negativa de lá. Por questão de não se... Que tinha aquela Perfil, situação. acho que era muito perfil, sabe? Tem que se enquadrar, o jogador tem que chegar... É o que parece. Isso é revendido. De fora, o que parece de fora assim. 777 tinha uma prática muito clara de contratar jogadores jovens para revenda. Era isso. E, assim, e pensava nisso acima do que estava acontecendo em campo, às vezes. Pra ser bem honesto, nem eu sei te dizer se é isso. Sim. Porque eu perguntei várias vezes qual é o propósito. Não tinha nada, a realidade é essa. Fazer dinheiro, é ganhar título. Era nada. Me foi dito isso. Eu acho que o grande defeito meu, com essa minha experiência de 20 anos, foi eu não ter alinhado tudo no início. Porque foi tudo muito rápido. Ali foi muito rápido, eu não conseguia alinhar as coisas como tinha que ser alinhadas. E aí não deu certo, amigo. Não deu certo. E aí você vai no confronto. E aí as você leva os nomes, aí o cara, não. Era sempre confronto, pô, mas por que vocês não contrataram? Esse caminho não é esse. Esse caminho não é esse. Quer fazer? Vamos fazer, tô junto. Mas não vai dar certo. Eu acho que a comunicação foi mal feita, certo? Desde o início. Tinha uma crítica muito grande, eu nem tava lá. Numa frase famosa, olha, nunca mais vai jogar sem dinheiro que o Flamengo tem, alguma coisa assim. Né? E eu dizia, gente, isso nós precisamos derrubar isso. Porque não é isso que a gente tá pregando aqui no dia a dia. Não, mas isso vai acontecer, mas a longo prazo, daqui 10 anos, tá, mas a torcida do Vasco não suporta isso. Entendeu? Outra coisa que foi muito duro. Eu tenho um relacionamento bom com o Pedrinho. E eu dizia pra gente, vamos trazer o cara pra cá. Não, mas não pode. Você falava? Falei várias vezes. Não, mas não pode, não sei o quê. Mas vamos trazer o cara pra cá. O cara pode nos ajudar. Não, mas não pode. E aí eu sou funcionário, amigo. Aí não é comigo esse negócio. Entende? Aí eu tenho que respeitar. E obedecer, né? É isso? Então tá. Sim. Não vou ter relação. Não é que não vou ter relação. Mas não vou. Muito estranho, né? Jogador aqui, vão fazer, não vão fazer. Sabe por quê? Porque naquele momento a gente precisava trazer um pouquinho dessa paixão vascaína lá pra dentro. Tava muito frio aquilo ali. Não tem como. Não tem como voltar aqui com essa na tela. Porque a gente sabe, né, que o Zé Colmeia era muito fã da 777, então eu gostaria de saber a opinião dele sobre isso aqui. Admar Lopes já teve seu nome ligado ao Vasco em 2024 em outra ocasião. Uma informação da Raíssa, né, Simplício, me parece. Vasco avalia a contratação de Admar Lopes, dirigente do Bordeaux, para ocupar o cargo de diretor executivo. Representantes da 777 Partners já tiveram contato com o staff do português. E assim, família, eu sempre falo isso, né, com a galera que manda mensagem ou que me critica, que eu sou um passador de pano, agora que eu sou um mamador. A galera lá no Instagram também procuro, né, trocar uma ideia. E a galera, pô, você tá passando um pano. E eu explico, não é o caso. Se aparecer alguém, algum projeto, alguma empresa, né, que vai conduzir o Vasco, melhor você pode ter certeza. E eu até acho que o Pedrinho também vai ter esse entendimento. Eu acho que não é um cara vaidoso a esse ponto. Então eu não torço pelo Pedrinho. Mas a minha torcida, mesmo entendendo aqui as críticas, e de fato tem que ter cobrança, tem que criticar sim, e o Pedrinho, ele tem que ter um entendimento melhor nesse sentido. Ele sai bloqueando todo mundo, até entendo assim, família, se você se colocar no lugar dele, um cara que tem uma boa intenção em relação ao Vasco, e é cobrado, criticado, de repente ele não sabe lidar com isso por tudo que aconteceu no Vasco recentemente. Mas como ele tá nesse cargo, nessa situação, nesse momento, precisa lidar melhor com as cobranças e críticas. Eu tenho esse entendimento. Mas você vê a narrativa, por isso aqui que eu tenho muita dificuldade com algumas pessoas que defenderam todo esse processo em relação a 777 e agora tem esse tipo de posicionamento. Como é que pode estar criticando o profissional que o Pedrinho contratou e que a 777 tentou a contratação? Não aconteceu porque à época o cara recusou a família. Recusou. Então, olha só, olha a nossa situação. O Zé Colmeia, e claro, quem levantou isso foi o Edmundo, né? O Pedrinho, nesse momento, contratou o Bucha nacional, que foi o Marcelo Santana, e agora o Bucha internacional. E agora você pega tudo isso que o Alexandre Matos falou, era um Bucha da 777. Um bucha, só que no caso do Alexandre Matos, um grande profissional que não conseguiu trabalhar no Vasco, não conseguiu aplicar toda a experiência que ele desenvolveu ao longo dos anos. E aqui, repito, nesse caso do Alexandre Matos, ó, todo mundo bateu palma. Aquele que, poxa, critica e aquele que elogiava a 777, porque era um excelente nome. Poxa, a gente pode dizer que é um dos melhores, né? Ele e Rodrigo Caetano, mas não aconteceu. Por quê? Era um bucha da 777. Tá aí, não sou eu que estou dizendo, o próprio Alexandre Matos. Então a gente parte do princípio que a gente teve um grande profissional bucha, um profissional sem experiência no cargo, que foi o Marcelo Santana, né, um bucha nacional, e agora a gente tem aqui um bucha internacional, né, que me parece ter pouca experiência nesse cargo de executivo. Sabe o que vai mudar? O que pode mudar nesse sentido? Os resultados. Se os resultados acontecerem,
É isso, vai ter paz. Senão, vai ser a mesma coisa do Alexandre Matos, do Marcelo Santana, né? O brabo, o fraco, e agora o bucha internacional. Por isso que quando eu falo aqui, família, e eu acho uma postura muito interessante, né, do Leve esse ano, eu falei que ia citar ele aqui, porque o que acontece? Eu tava vendo um corte dele no Charla, né, porque o Charla, à época da última eleição, levou o Pedrinho, levou o Leve esse ano lá no podcast para debater, trocar ideias e tudo mais. Então o Leve esse ano, ele levanta uma bola que é a seguinte, ó, agora, de fato, nessa eleição, o vascaíno vai ter o presidente que eles escolherem, né, porque não vai ter justiça, não vai ter isso, aquela movimentação, como foi lá como foi com o Campelo. Então, de fato, o vascaíno vai ter o presidente da sua escolha. E foi o que aconteceu. Então, tu vê uma postura do Leve, que eu tenho certeza que deve ter alguma coisa para criticar, para cobrar, para falar. A última vez que eu vi que ele apareceu foi lá na live do vascaíno do Cerrado. Mas, nesse momento, eu acho que ele tem um entendimento que qualquer crítica ou cobrança não vai ajudar nesse momento. Então você vê um posicionamento dele aqui, ó, esperando. Tenho certeza que tem muita coisa para colaborar, para criticar, mas se isso acontecer, vai ser internamente, vai ser ali com o Pedrinho. Eu até falo aqui, né, que o Pedrinho deveria ter portas abertas nesse sentido para um cara que, poxa, trabalhou, né, num projeto, entrou em contato com várias empresas e pessoas capacitadas para conduzir o Vasco. Eu acho que o Leve esse ano tem muito para acrescentar no Vasco. Diferente disso, você vê uma galera que defendeu, que apoiou toda essa bagunça no Vasco e agora caindo em cima do Pedrinho. Não estou dizendo aqui que o Pedrinho não tem que ser cobrado ou criticado, família vascaína, mas você entende a narrativa? Você entende a narrativa? Então o Thiagão aqui parte do seguinte princípio: alguém tem que dar um pontapé inicial no Vasco. Porque desde que ficou estabelecida essa questão, né, vamos dizer, a era moderna de gestão, que os presidentes ficaram mais conhecidos, executivo de futebol, cara, destaca aí uma grande gestão no Vasco nos últimos anos. Destaca aí, do Roberto lá conseguiu conquistar a Copa do Brasil, mas, né, falam que endividou, o Vasco não teve nesse processo, e nem, família, pra, tipo assim, o que aconteceu no Cruzeiro, vai gastar, vai aumentar a dívida do clube, mas vai conquistar. Porque foi o que aconteceu no Cruzeiro, né? Sei lá, ganhou dois brasileiros, Copa do Brasil acho que 2 vezes também. O Vasco nem isso. O Vasco aumentou a sua dívida e não ganhou merda nenhuma. Então o que eu torço aqui em relação ao Pedrinho não é passar pano, não é mamar, é que o Pedrinho deu um pontapé inicial. Deu um pontapé inicial, porque, por exemplo, o Bandeira de Melo lá no Flamengo ficou 6 anos. 6 anos para organizar o Flamengo. E aí depois veio o Landim e deu sequência aí nessa era vitoriosa. 6 anos. O Pedrinho tá aqui há 1 ano e meio. Repito, eu não sei se ele é capacitado para isso. Se na próxima eleição aparecer o Levin esse ano com um projeto, com ideias, cara, eu vou torcer pelo Levin. Se ele é mais capacitado que o Pedrinho, vai ser com ele. Então que eu vou torcer, não tem uma questão de passar pano. Agora, eu só não compro essas narrativas de uma galera que defendeu com unhas e dentes a 777, que aumentou a dívida do Vasco, não entregou nada em termos de resultado, contratou profissionais que ao longo desse tempo, cada um vem te mentindo o que a 77 prometeu, como Emiliano Dias, como Barbieri, como Alexandre Matos. E aí muita gente, como eu vi lá o comentário do Zé Comé respondendo lá um seguidor dele, o Vasco tem que ser vendido logo. É dessa forma como foi com o Salgado? Porque o Salgado não teve responsabilidade nenhuma. Porque, família, a partir do momento que o dono da empresa, o Josh, me mete que acabou a diferença de orçamento no próximo confronto, peraí, velho, cadê a responsabilidade dos gestores do clube? De chegarem e falar, ô meu amigo, que isso? Não fala isso não. Ó, vem a público, fala que você não tem conhecimento do futebol brasileiro porque os caras estão nadando no dinheiro, no papel colorido. Então, no primeiro momento, você não vai conseguir isso não. A gente tem que ter responsabilidade. Chega de bravata no Vasco, porque eu bravatei, Campelo bravatou. Então você já vai chegar numa nova era metendo essa? Não, vem a público. Só que o que aconteceu? Ele não fez isso. Ele fez isso só após concretizar o negócio. Poxa, tu já via que ia dar merda. Já estava ligado que ia dar merda nesse processo todo, família vascaína. Então eu sei que num contexto totalmente atípico, podemos dizer assim, né, porque o Pedrinho, ele ganha ali, ele assume a presidência do Vasco, não para comandar o clube. Então ele não teve que falar isso, prometer aquilo, né, mais uma aproximação ali da SAF, ajudar no que pode, não sei o quê, né, fiscalizar, tudo mais. Então ele não bravatou. No máximo que você pode falar assim, ele prometeu gestão profissional. No campo as coisas não estão acontecendo, mas é o que eu sempre estou pontuando aqui, se os resultados mudarem daqui para frente. E se financeiramente o Vasco está mais organizado, honrando os compromissos, pagando as dívidas, né, o que você vai falar? É uma gestão que erra, né? E todo negócio, família, existe erros. Seja numa loja de roupa, numa indústria, com funcionários, você promove um funcionário, mas deveria promover o outro porque aquele entrega mais. Você escolhe um modelo de camisa para ir para o mercado e acaba não vendendo tanto assim, porque o seu concorrente, né, conseguiu ali analisar bem o seu público, o seu mercado e atacou melhor do que você, conseguiu entender o cliente final melhor do que você e você tem que ajustar a rota. Isso acontece em todo lugar. Acontece lá, por exemplo, agora, no Galo, com grandes gestores.
gente fala aqui do Rubens Menin, que tem um patrimônio de 8 bilhões. E o cara tá tendo dificuldade lá no Galo. Não tá pagando isso, não tá pagando empresário, tá atrasando isso. Então erros vão acontecer. Agora, a minha torcida aqui é pro Pedrinho ser esse pontapé inicial. Por isso que eu cobro, sim, eu critico, sim, mas dentro do possível, família, porque não é fácil. Eu não trato a realidade do Vasco como fácil. Não tem como. É um clube que deve 1 bilhão e 400, que tem uma folha de quase 16 milhões, que tem que fazer o clube andar, que tem que ter investimento. Sabe, não é nada fácil. E aí, essa galera fica fazendo esse furdunço, sendo que defendeu uma merda pro Vasco, irmão. E aí, só pra mostrar aqui, né, como é que o mundo é, o mundo dá voltas. Esse profissional que o Pedrinho está contratando hoje, né, vai chegar aí no Brasil nos próximos dias, a 777 tentou a contratação. Então assim, eu fui, mas quero saber a sua opinião, é claro. Acho que o vídeo ficou longo pra caramba, né? Tamo junto.